Este vídeo faz parte do ciclo de palestras, um projeto do PET Matemática da UFSC. Nesta palestra, teremos a participação do doutor em Filosofia e professor do Departamento de Filosofia da UFSC, César Mortari. Fiquem com a palestra e bons estudos. Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais essa palestra do PET da Matemática. Eu gostaria de começar agradecendo o convite para fazer essa palestra. Para mim, é sempre um prazer vir aqui falar para vocês, dessa vez online, à distância, mas espero que vocês gostem também. O assunto que eu escolhi para falar a respeito hoje é lógica e álgebra. E primeiro eu deveria dizer o seguinte: eu não sou um algebrista, não sou um especialista em álgebra, mas conheço um pouco, porque existem várias relações entre lógica e álgebra. Aliás, a motivação para fazer essa fala veio dos meus cursos de lógica. Quando a gente estuda lógica proposicional clássica, eu costumo mencionar, então, essa lógica aqui que vocês estão vendo pode ser vista como uma álgebra. E às vezes isso causa surpresa, porque as pessoas não imaginariam. Puxa, existem conexões entre lógica e álgebra? Então, a ideia dessa fala de hoje é fazer uma rápida introdução a esse assunto. O que lógica tem a ver com álgebra? Em particular, falar um pouquinho sobre semânticas algébricas para sistemas de lógica. O resumo da palestra é o seguinte: eu vou começar falando um pouquinho sobre a lógica proposicional clássica, porque não sei se todos vocês fizeram algum curso de lógica, têm uma ideia de como é que a gente apresenta um sistema de lógica, então eu começaria por aí. Como é que eu apresento a lógica proposicional clássica? De duas maneiras, sintática e semântica. Depois a gente fala um pouquinho sobre álgebras e álgebras de Boole em particular, que é um tipo de álgebra, e vê como é que, usando álgebras de Boole, a gente pode fazer uma semântica algébrica para a lógica proposicional clássica. Um outro tópico são álgebras de Lindenbaum-Tarski, que é um jeito de você arrumar uma álgebra associada a um sistema de lógica, dadas certas condições. E depois eu termino, então, falando rapidamente sobre alguns outros sistemas de lógica e álgebras correspondentes a esse sistema. Bem, vamos começar falando sobre o que é uma lógica. De novo, eu não sei se vocês então já sabem como é que a gente apresenta um sistema de lógica, mas a gente pode definir da seguinte maneira. Uma lógica, um sistema de lógica, consiste em uma linguagem e uma relação de consequência. Então, aqui eu tenho uma lógica L que tem duas coisas. A gente tem aqui, com esse L caligráfico, é uma linguagem formal. Eu já dou um exemplo de como é que seria isso aí. Então, e para essa linguagem, a gente tem o que a gente chama de uma relação de consequência. Eu utilizei esse símbolo aqui, que é o que a gente costuma utilizar para uma noção sintática de consequência lógica ou dedutibilidade, mas isso pode ser feito de uma maneira semântica, usando a noção de verdade, pode ser feito usando um operador de consequência e assim por diante. Então, uma lógica, no fundo, é isso aí. Você tem uma linguagem, tem uma relação de consequência definida para essa linguagem. Claro, não existe uma única lógica. A gente tem, na verdade, uma infinidade de lógicas. A gente tem a lógica clássica, que é a mais conhecida, um feijão com arroz da lógica, digamos assim, um básico. Mas, enfim, temos lógica intuicionista, lógicas modais, lógicas polivalentes, lógicas da relevância, e por aí vai. Tem realmente muita coisa. Todas elas, então, a gente tem uma linguagem e uma noção de consequência. Vamos ver como é que isso funciona na prática, tomando como exemplo a lógica proposicional clássica. Vamos começar pela linguagem. A gente apresenta, então, um conjunto de símbolos. Primeiro, a gente tem aquilo que a gente chama de variáveis proposicionais. Eu vou utilizar essas letras minúsculas P, Q, R e S. A ideia é que essas variáveis marcam o lugar de uma proposição qualquer, uma sentença qualquer, se vocês quiserem. Um segundo grupo de símbolos são aqueles que a gente chama de operadores. Talvez vocês conheçam operadores como negação, o não, a conjunção, que é o e, a disjunção, que é o ou, a implicação e a biimplicação, se então, se e somente se. Um operador como a conjunção é o que a gente chamaria de um operador binário.
ele liga duas proposições, P e Q, por exemplo. A negação é um operador unário, se aplica a uma proposição. Se você tem uma proposição P, você pode formar a negação dessa proposição. No caso do falsum e do verum, eles são operadores de grau zero, não precisam de uma proposição. Em certo sentido, a gente poderia falar desses aqui como constantes proposicionais. E, finalmente, a gente tem um conjunto de símbolos de pontuação. No caso, a gente vai utilizar parênteses. Dado esse conjunto de símbolos, então, a gente consegue definir quais são as fórmulas de uma linguagem. Essa definição é uma definição indutiva. A gente começa dizendo que todas as variáveis proposicionais são fórmulas, e depois a gente vai dizer que se certas coisas são fórmulas, outras são também. Por exemplo, se alfa é uma fórmula, a negação de alfa também é. Se alfa e beta são fórmulas, a conjunção de alfa e beta também é uma fórmula. Do mesmo modo, a disjunção de alfa e beta, a implicação entre alfa e beta, a biimplicação entre alfa e beta. E, claro, os nossos operadores de grau zero, o falso e o verum, sozinhos já são uma fórmula. E são só essas, né? São as formas obtidas a partir das variáveis usando esses operadores. Essas são as formas. Assim, a gente tem definido, então, o que é uma linguagem formal para um sistema de lógica. Agora, a gente precisaria passar para o segundo elemento, definir uma relação de consequência. Bom, vamos chegar lá. Vamos começar por um ponto de vista que a gente chama de semântico. Semântico tem a ver com interpretar uma linguagem, né? Então a gente vai associar às formas de uma linguagem o que a gente chama de um valor de verdade. Ou o 1, o verdadeiro, o 0, o falso. E vocês talvez saibam disso, né? Já devem ter visto em algum lugar tabelinhas de verdade, que esses operadores usuais, como negação, conjunção, etc., são funções de verdade. Vou tomar aqui a negação como exemplo, né? Você tem uma fórmula alfa. Ela pode ou receber o valor 1 ou pode receber o valor 0, certo? Se ela recebe o valor 1, a negação dela recebe 0. Mas se essa fórmula tem o valor 0, a negação vai ter o valor 1. Então, é isso que é uma função de verdade como a negação. Entra um valor de verdade e sai outro. A negação, então, é uma função que inverte o valor de verdade de uma forma, né? Se ela é verdadeira, a negação passa a ser falsa e vice-versa. Negação é um operador unário. Os outros operadores aqui, esses 4, são operadores binários, né? Eles ligam duas fórmulas. Então, aqui a gente tem as 4 possibilidades de valores de verdade para alfa e beta, ambas verdadeiras, ambas falsas, valores trocados, as duas possibilidades. E, enfim, a conjunção, vocês sabem, se alfa e beta são verdadeiras, a conjunção também é. Se um deles for falso, esse ou ambos, a conjunção é falsa. No caso da disjunção, pelo menos um tem que ser verdadeiro, né? Então, se alfa for verdadeiro ou beta, né, ou ambos, a disjunção é verdadeira. E assim por diante. Okay? Esses operadores, então, são funções de verdade. E do mesmo modo, a gente tem aqui no falso e no verum, né? Note, o falso é uma função de verdade que sempre te dá 0. E o verum sempre te dá 1. Então, são funções constantes, né? E é por isso que, em vez de chamar esses operadores de grau zero, a gente pode tratá-los como constantes proposicionais. A constante que sempre tem 0 e a constante que sempre tem 1. A respeito de funções de verdade, então, só um parênteses aqui embaixo, existe uma infinidade de funções de verdade, né? Aqui a gente está vendo 4 exemplos de funções de verdade binárias. Aqui a gente tem uma função unária, mas existem funções ternárias, quaternárias e assim por diante. Para qualquer número natural n, você pode ter funções de verdade de n argumentos. Agora, o interessante é que qualquer uma delas pode ser definida usando esses 3 operadores aqui. Na verdade, basta a negação e um dos 2 aqui. Por exemplo, a implicação pode ser definida da seguinte maneira, usando negação e disjunção. Ou então, se for usar negação e conjunção, a implicação pode ser definida assim, certo?
Bom, nessa apresentação que eu estou fazendo, eu tomei esses 5 operadores, 7 operadores como primitivos, mas eu poderia definir outros mais. Ou poderia ter escolhido menos, né? Apenas negação, conjunção e disjunção, por exemplo. Bom, vamos falar então, continuar falando, sobre a semântica. Então, a ideia é de que a gente associe a cada forma da linguagem um valor de verdade. Isso pode ser feito utilizando a noção de uma valoração, que é o nome que a gente dá para uma interpretação de uma linguagem proposicional. O que vai ser uma valoração? É uma função do conjunto de todas as formas da linguagem, no conjunto um zero de valores de verdade. Agora, essa função tem que satisfazer essas condições aqui, né? Por exemplo, o verum, isso aqui sempre ganha 1, esse aqui sempre ganha 0. Uma negação ganha 1, se e só se a fórmula negada ganha 0. Uma conjunção, um e ganha 1, se e só se os dois ganham 1, e assim por diante. Okay? Então, se vocês forem olhar, vocês podem ver que essas condições refletem exatamente aquelas tabuadas, né, básicas dos operadores que a gente havia visto no slide anterior. Okay? Então, essa é a definição de uma valoração. Você associa a cada fórmula um valor de verdade. Dado isso, então, a gente consegue fazer uma primeira definição daquela noção de consequência lógica. Lembrando, o que é um sistema de lógica? Você tem uma linguagem e tem uma noção de consequência lógica para essa linguagem. Tá? Então, vamos começar a definir uma maneira de fazer isso. Aqui a gente está usando esse sinal aqui para indicar que alfa é consequência lógica de um conjunto gama qualquer de fórmulas. Então, esse é um sinal que a gente chama de martelo semântico, costuma ser utilizado para definições semânticas de consequência lógica. De novo, uma definição semântica vai envolver a noção de verdade. Então, como é que a gente definiria consequência lógica dessa maneira? Se você tem um conjunto de fórmulas gama qualquer e uma fórmula alfa, alfa é consequência lógica de gama se e só se acontece o seguinte. Para toda valoração V, se V atribui o 1 a qualquer fórmula gama minúscula, né, que está nesse conjunto gama, ou seja, se V dá o valor 1 para todas as fórmulas que estão no conjunto gama, então ela tem que dar 1 para alfa também. Ou seja, sempre que todas as formas de gama são verdadeiras, alfa é verdadeira. Tá? Se isso acontece, alfa é consequência lógica de gama. Se isso não acontece, né, se você encontrar uma valoração que dá verdadeiro para tudo que está em gama, mas não dá verdadeiro para alfa, alfa não vai ser consequência lógica de gama. Um pequeno exemplo, se eu pegar esse conjunto de 3 fórmulas aqui, certo? E essa fórmula aqui como conclusão, eu posso verificar facilmente, fazendo uma tabela de verdade, por exemplo, né, que em todas as situações em que essa fórmula aqui tiver o valor 1, essa aqui também e essa aqui também, você vai ver que o S vai ganhar o valor 1 também. Certo? S é consequência lógica de gama. Bom, como eu disse, tabelas de verdade, que vocês provavelmente já conhecem, né, já viram em algum momento, constituem um método para determinar se uma fórmula é consequência lógica de um conjunto de formas. Claro, aí a gente tem que ter um conjunto inicial finito de formas, né? Okay? Porque uma tabela de verdade tem sempre um tamanho finito. Okay? Então, se a gente for utilizar esse método, a gente pode determinar se algo se segue ou não, é consequência lógica ou não de um outro conjunto de formas. Agora, se a gente for fazer tabelas de verdade, se vocês fizeram, talvez tenham passado por essa experiência, a gente vê que algumas fórmulas recebem o valor 1 em todas as linhas da tabela. Não importa o que aconteça, a fórmula sempre ganha 1. Tem um nome para elas, né? Essas fórmulas são chamadas tautologias ou fórmulas logicamente verdadeiras. Okay? E isso aqui acontece, tá? Se a gente tiver uma tautologia alfa, alfa vai ser consequência lógica de qualquer conjunto gama que você queira. Isso nos dá uma primeira definição do que seria uma tautologia. A gente pode definir assim. Alfa é uma tautologia se é consequência de qualquer conjunto de formas, ou seja, se é consequência do vazio. Não importa o que tem aqui, o alfa vai sempre ganhar verdadeiro. Tá? Vamos dar um exemplo, ou 2 exemplos de tautologias.
pegar essa primeira aqui, nessa tabelinha, essa fórmula P ou não P. Notem, ela sempre recebe o valor 1, né? Eu tenho só uma variável aqui, então eu tenho duas linhas, essa variável é verdadeira ou falsa. Se ela for verdadeira, a disjunção é verdadeira. Se ela for falsa, a negação é verdadeira e a disjunção também é verdadeira. Então, não importa o que aconteça com P, P ou não P, recebe sempre o valor 1. Na tabela de baixo, vocês têm um outro exemplo, agora de uma forma que envolve duas variáveis, P e Q. Eu tenho aqui os 4 casos possíveis de combinação de valor de verdade para P e Q. E não importa o que aconteça aqui, essa fórmula sempre recebe o valor 1. Ela é uma tautologia. Okay? Bom, a gente pode definir tautologia de outra maneira. Okay? Em vez de dizer que é consequência lógica do conjunto vazio, dá para definir diretamente em termos de valorações. Né? Alfa vai ser uma tautologia, se e somente se para toda valoração V, V de alfa for o verdadeiro. Ou seja, uma forma que recebe o valor 1 em toda e qualquer valoração. Bom, por que eu estou falando aqui de tautologias? É que, em certo sentido, a gente pode dizer que elas são as leis de um sistema de lógica. Se a gente vai querer usar essa terminologia, né? Leis da lógica. Eu vou colocar alguns exemplos e talvez isso fique mais claro, essa história de leis. Talvez vocês tenham ouvido falar nesses princípios, né? O princípio da identidade, que é representado por essa fórmula, se P, então P. A gente poderia formular isso dizendo que se P é verdadeira, então P é verdadeira. Okay? O princípio de não contradição. Não acontece que você tem P e a negação de P ambas verdadeiras. Né? Então, se você tem uma proposição P e sua negação, não pode acontecer que ambas sejam verdadeiras, pelo menos uma tem que ser falsa. E no caso do princípio do terceiro excluído, dada uma proposição P e a sua negação, pelo menos uma tem que ser verdadeira, ou uma ou outra. Né? A nomenclatura leis da lógica vem de, por exemplo, esses princípios que vocês encontram em alguns livros de lógica sob esse nome. Leis da lógica, princípios fundamentais da lógica. Ok, da lógica clássica, porque a gente tem sistemas de lógica em que essas coisas todas podem não valer. Né? Então, essa discussão sobre o que é uma lei lógica é uma discussão bastante interessante e pode ficar para uma outra conversa, para um outro dia. Mas eu queria falar sobre alguns outros exemplos de tautologias, como essas aqui, que envolvem o operador de equivalência, porque se vocês têm alguma familiaridade com álgebra, vocês vão reconhecer alguma dessas coisas aqui. Né? Bom, começando pela dupla negação, né? Duas negações equivalem. Na lógica clássica, a uma afirmação, que a gente pode eliminar duas negações, mas, por exemplo, a idempotência, né? A disjunção P ou P é equivalente a P, mesma coisa com a conjunção. Esses três operadores aqui, disjunção, conjunção e equivalência, são comutativos, né? Então, P ou Q ou P são equivalentes, certo? Não vale para implicação, como vocês sabem. Esses operadores também são associativos, esses três, né? De novo. Okay? A gente tem leis de distributividade, distribuição de uma conjunção sobre uma disjunção, ou de uma disjunção sobre uma conjunção. A gente tem as leis de De Morgan, que vocês também devem conhecer, né? Negação de uma conjunção equivalente à disjunção das negações, e assim por diante. Agora, vamos passar para uma outra maneira de apresentar um sistema de lógica. Né? O que a gente havia visto até agora é uma apresentação semântica. A gente tinha uma linguagem, definiu interpretações para essa linguagem e a noção de verdade. Agora, um outro jeito de fazer um sistema de lógica é de um ponto de vista sintático. Isso pode ser feito de várias maneiras também. Eu trouxe aqui uma apresentação que é axiomática. Okay? Apresentar um sistema de lógica como um sistema axiomático. Então, como é que isso funciona? A gente tem um conjunto de axiomas. Okay? No caso aqui, eu tenho, na verdade, 3 esquemas de axiomas. Okay? Qualquer fórmula que tiver essa forma aqui, se alfa, então, se beta, então, alfa, isso aqui vai ser um axioma. Aqui esse é um outro esquema de axioma, né? E aqui é um terceiro. Tá? Essa apresentação que está sendo feita, ela utiliza apenas 2 operadores como primitivos, a negação e a implicação.
eu tenho axiomas que envolvem apenas esses dois, implicação e negação. Os demais operadores, está aqui embaixo, podem ser definidos, né? Então, a conjunção pode ser definida dessa maneira, a disjunção definida assim, a equivalência assim. As duas constantes proposicionais podem ser definidas desse jeito também, né? Então, essa é uma maneira de você apresentar um sistema de lógica. Eu poderia ter escolhido outros axiomas, né? Axiomas para conjunção, para disjunção, para equivalência e assim por diante, tá? Então, essa é uma questão de gosto. Bem, numa apresentação axiomática, além dos axiomas, a gente tem outra coisa, que aqui só tem uma, que são as chamadas regras de inferência. Tá? Então, em geral, uma apresentação axiomática envolve um certo grupo de axiomas, um certo grupo de regras de inferência e outros símbolos definidos. Tá? Então, é o que está acontecendo aqui nessa apresentação. Agora, como é que eu defino, então, consequência lógica usando um sistema axiomático? A gente vai usar, então, esse símbolo aqui agora para uma noção de consequência lógica definida sintaticamente, né? Então, alfa é consequência lógica de gama, C e somente C, existe uma dedução de alfa a partir de gama. Ok, mas o que seria uma dedução? Bem, uma dedução de alfa a partir de gama a gente vai entender da seguinte maneira. Tá? É uma sequência finita de fórmulas, terminando com alfa, né? A última fórmula da sequência é o alfa. E acontece o seguinte, qualquer fórmula que a gente tiver na sequência, ou vai ser um axioma do sistema, ou vai ser um dos elementos daquele conjunto gama, ou então ela foi obtida de fórmulas que estavam antes na sequência, aplicando alguma regra de inferência do sistema. Tá? Essa definição vale para qualquer sistema, né? Então, o conjunto de regras de inferência pode ser outro, o conjunto de axiomas pode ser outro, mas a noção de dedução é essa. Você começa com as formas de gama e com axiomas, e aplicando regras de inferência, você vai chegar até a fórmula alfa. Se você consegue fazer isso, então, alfa é dedutível a partir de gama. Existe uma dedução de alfa a partir de gama. Notem que nesta definição, eu não estou falando de verdade nem de interpretação. Estou falando só de operações sobre fórmulas, né? Então, operações sintáticas. Mesmo exemplo, né? Que eu tinha colocado antes. Se eu pegar de novo aquelas três fórmulas que estavam lá e essa fórmula S, a gente consegue mostrar, né, nesse sistema que eu apresentei, que partindo disso aqui, mais os axiomas e usando a regra de modus ponens, eu consigo chegar no S. S, então, é dedutível a partir desse conjunto de fórmulas aqui. Então, eu tenho duas maneiras de definir consequência lógica, né? Uma que é sintática e uma que é semântica. Bom, correspondente à noção de tautologia, que era uma fórmula que era consequência lógica semântica do vazio, a gente tem a noção de um teorema, né? O que é um teorema de um sistema axiomático? Bom, uma fórmula vai ser um teorema se existe uma prova dessa fórmula, né? E uma prova é uma derivação, é uma dedução, só que apenas a partir dos axiomas. Ou seja, eu posso definir alfa como um teorema se for consequência sintática do conjunto vazio de fórmulas. Okay? Então eu tenho a noção de uma tautologia, que é consequência semântica do vazio, tenho a noção de um teorema, que é consequência sintática do vazio. Será que essas noções correspondem? Será que as duas noções de consequência lógica correspondem? Sim, né? A gente pode provar esse teorema aqui, que a gente chama de teorema de correção e completude. Aqui eu apresentei duas versões. Esse aqui é chamado de o teorema, né? Teorema de completude e correção fraco. E essa aqui, o que está aqui embaixo, é que a gente chama de a versão forte. Okay? Esse de cima, na verdade, é um corolário do de baixo, né? Se isso aqui vale para qualquer conjunto, vale para o vazio também, e pronto. Então a ideia é de que a noção sintática e a noção semântica de consequência coincidem, né? Alfa é dedutível de gama, C e somente C for consequência lógica semântica de gama. Então, essas duas maneiras de apresentar a lógica proposicional clássica, por uma noção de consequência lógica que é sintática e por uma noção que é semântica, são demonstradas como equivalentes. Okay? Então, isso é o que a gente chamaria de um teorema de adequação.
Bem, vamos falar agora um pouquinho de álgebra, né? Tendo apresentado esse sistema de lógica, a lógica proposicional clássica. A lógica começou na Grécia, né, com Aristóteles, e aquilo que a gente chama de lógica tradicional não é aquilo que eu estava falando antes, né, a chamada teoria do silogismo. Lógica tradicional ficou sendo lógica até meados do século XIX, quando começou aquilo que a gente poderia chamar de uma matematização da lógica. A ideia de utilizar métodos matemáticos, né, para tratar da lógica também. Isso começou com pessoas como essas que eu estou mencionando aqui, né? George Boole, né, que foi o primeiro que começou com essa ideia. Depois De Morgan, de quem vocês já ouviram falar, das leis de De Morgan, Schrödinger e vários outros, né, como Peirce, Jevons e Huntington e assim por diante. A ideia desse processo de matematização ou simbolização de lógica, né, é que Boole, por exemplo, notou que havia uma similaridade entre certas leis da lógica e formas da álgebra. Por exemplo, considere uma equação como essa aqui, né? X multiplicado pela soma de y mais z é igual a x vezes y mais x vezes z. Okay? Uma equação algébrica. Bem, se a gente pensar em termos de conjuntos e as operações de interseção e de união, a gente tem que a interseção de A com a união de B e C é igual à união da interseção de A com a interseção de A com C, né? A com B e A com C. Então, é mais ou menos o mesmo tipo de estrutura, né? Você tem uma operação aqui que se distribui sobre essa outra, né? Dando isso aqui como resultado. E o que Boole notou é que isso vai funcionar também para fórmulas da lógica, né? No caso da lógica proposicional clássica, naqueles exemplos de tautologias que eu havia mostrado, a gente tinha isso aqui, né? Que é a distributividade da conjunção sobre uma disjunção, né? Notem que, no fundo, a gente está tendo o mesmo tipo de estrutura aqui, né? Uma certa operação aqui, conjunção, interseção, produto, e aqui a soma, união, disjunção, né? No fundo, é a mesma estrutura que está por trás disso tudo, ok? Então, com os trabalhos de Boole, depois de Morgan, Schroeder, etc., começou o surgimento desse processo de entender um sistema de lógica como alguma coisa algébrica, né? Começou aquilo que a gente poderia chamar de lógica algébrica ou álgebra da lógica, que é estudar estruturas algébricas como modelos de lógica, né? A gente poderia chamar isso aí de uma semântica algébrica. Tá? Então, por exemplo, né, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. No caso da lógica proposicional clássica, ela vai corresponder ao que a gente chama de álgebras de Boole. Okay? Sobre isso a gente vai falar com um pouco mais de detalhe. Mas se eu pegar, por exemplo, a lógica intencionista, isso vai corresponder ao que a gente chamaria de álgebras de Heyting. As lógicas polivalentes de Lukasiewicz vão ser as MV-álgebras, né? Álgebras multivaloradas. Se eu pegar sistemas de lógica modal, eu vou ter as estruturas algébricas conhecidas como álgebras modais, das quais existem vários tipos. Okay? Então, com esse processo que começou no século XIX, essa matematização da lógica, começou justamente como estabelecer relações entre um sistema de lógica e uma espécie de álgebra. Vamos lá então. O que é uma álgebra? Para dar uma definição inicial. Vamos pegar um conjunto A não vazio. Uma operação n-área em A é uma função do produto cartesiano de A por A n vezes no próprio A, né? Ok, uma operação n-área. E, claro, uma função zero-área vai ser simplesmente um elemento de A, uma constante. Agora, o que é uma álgebra universal? Ou álgebra, né? Uma álgebra é uma estrutura, né? Eu tenho duas coisas. Eu tenho um conjunto não vazio aqui, e eu tenho uma coleção de operações n-áreas nesse conjunto. Okay? Então, é um conjunto com uma série de operações. No fundo, essa é a definição bastante geral do que seria uma álgebra. Por exemplo, se eu pegar o conjunto dos inteiros, operações de adição e multiplicação, eu tenho uma álgebra, né? Um conjunto com uma classe de duas operações binárias nesse conjunto. Ou então, se eu pegar um conjunto U não vazio, pegar aqui o conjunto das partes, né? O conjunto de todos os subconjuntos de U, pegar as operações conjuntistas de interseção, união e complemento, eu vou ter também uma álgebra, né?
eu tenho aqui um conjunto e operações nesse conjunto. Tá? Então essa é a ideia do que seria uma álgebra. Agora, em particular, o que nos interessam são as álgebras de Boole, que vão corresponder à lógica proposicional clássica. O que é uma álgebra de Boole? Então é o seguinte, essa aqui é uma das maneiras de apresentar isso. Tá? Isso pode ser feito de várias maneiras diferentes. Então a gente vai chamar de uma álgebra de Boole uma estrutura em que eu tenho um conjunto A não vazio, eu tenho essas operações aqui, e eu tenho esses elementos 1 e 0 aqui. Tá? Para isso ser uma álgebra de Boole, as operações têm que satisfazer essas condições aqui. Por exemplo, aqui a gente tem comutatividade, aqui a gente tem associatividade, aqui a gente tem idempotência, por exemplo. Né? Aqui está a nossa distributividade, certo? Aqui eu tenho dois elementos, né? Um elemento, um menor elemento, que é o 0, e um maior elemento, que é o 1. Né? É uma espécie de elemento neutro para cada operação. Né? X somado com 0 dá o x, x multiplicado com 1 dá o próprio x. Aqui você também então, tem a noção de complementado. Né? Somar o x com o menos x vai dar 1, x produto com menos x vai dar 0. Então, se eu tenho um conjunto não vazio, um maior e menor elemento, e as operações que satisfazem essas 7 condições aí, eu vou ter aquilo que a gente chamaria então de uma álgebra de Boole. Se a gente for olhar para isso como um reticulado, eu não sei também se vocês têm alguma disciplina que fala sobre reticulados, né? Uma álgebra de Boole é um reticulado que é distributivo e complementado, ou seja, ele tem um maior e um menor elemento. Okay? Então, isso aí é uma álgebra de Boole. Tá? Bem, como exemplo de álgebra de Boole, né, talvez mais fácil de entender, uma álgebra de conjuntos. Tá? Se eu tenho um conjunto U que é não vazio, e pego agora o conjunto de todos os subconjuntos de U, o conjunto das partes. Vamos pegar então essa estrutura aqui, né? O conjunto aqui das partes de U, as operações de interseção, união, complemento, o menor elemento que é o vazio, o maior elemento que é o próprio U. Né? Então, esse é o menor e o maior com respeito à noção de inclusão. Um conjunto está incluído em outro, é um subconjunto do outro. E notem, essas operações aqui vão satisfazer todas as condições de 1 até 7. Né? Okay? A interseção, por exemplo, ela é comutativa, ela é associativa, ela distribui sobre a disjunção, né? E assim por diante. Tá? Então, essa estrutura aqui, tomando como base o conjunto de todos os subconjuntos de um conjunto não vazio e as operações conjuntistas usuais, a gente tem uma álgebra de Boole, certo? Bom, existe, claro, uma infinidade de álgebras de Boole, né, dependendo do conjunto base que a gente toma aqui. A mais simples é essa aqui, tá? Chamada B2, né, em que o conjunto base é o conjunto 0 e 1, os conjuntos valores de verdade. O 1 é o maior elemento, o 0 é o menor, e a gente tem aqui as operações usuais, né? Conjunção, disjunção e negação, que são definidas através daquelas tabelinhas. Né? Certo? Então, existe de fato uma infinidade de álgebras de Boole, né? E um resultado importante, que eu só vou mencionar, mas não vou discutir, é o chamado teorema de representação de Stone. Né? Toda álgebra de Boole é isomorfa a uma álgebra de conjuntos. Okay? Tá. Talvez interessante mencionar acerca desse teorema, né? E para demonstrá-lo a gente precisa de alguma coisa como o axioma da escolha em teoria de conjuntos. Mas, de novo, essa é uma outra história. Bom, o que tem a ver, então, álgebras de Boole com a lógica proposicional clássica? Então, a gente vê que dá para fazer o que a gente chamaria de uma semântica algébrica para a lógica proposicional clássica. Tá? Se pegar uma álgebra de Boole, então tem um conjunto não vazio aqui, né? Tem esses dois elementos, o maior e o menor, tem essas operações, okay? Satisfazendo as condições todas. Eu posso definir aqui também uma valoração. O que vai ser uma valoração? Vai ser uma função que associa a cada fórmula alfa da linguagem, né, um elemento desse conjunto A, né, certo? Que pode ter um monte de elementos, né? Okay? Mas a valoração vai ter que satisfazer todas essas condições aqui. Enfim,
que o valor, né, associado ao verum é o 1, ao falsum é o 0, e que o valor de uma negação é essa operação aqui de complemento do valor de alfa, né? Então o valor de não alfa é o complemento, né? O valor de uma conjunção é, digamos, o produto dos dois valores, né, de alfa e beta. Uma disjunção está associada à soma dos valores, né? A implicação é a soma disso aqui, né? Recordem que uma implicação alfa e beta pode ser definida como não alfa, né, ou beta. Tá? Nota que isso aqui isso aqui corresponde a não alfa, né? O menos o v de alfa. Isso aqui corresponde ao valor de beta, né? Então, no fundo, o que essa equação aqui está dizendo é o valor de uma implicação, alfa implica beta, é o mesmo de não alfa ou beta. E aqui uma equivalência é a conjunção de duas implicações, né? Então, isso explica essa condição aqui para o valor de uma equivalência. Okay? Então, se eu tenho uma álgebra de Boole e tenho uma função que associa a cada forma da linguagem um elemento de alfa satisfazendo isso aí, eu tenho uma valoração, né, de um conjunto de formas em uma álgebra de Boole. Agora, então, a questão da adequação, né? Suponhamos que eu tenha uma álgebra de Boole A qualquer, a gente vai definir essa noção de verificação. Quando é que uma fórmula alfa é verificada em uma álgebra A? Bom, qualquer valoração que você defina, né, qualquer função que associe às formas um elemento de A, tem que dar 1 para alfa. Se isso acontece, se não importa qual seja a valoração, a fórmula alfa ganha o valor 1, tá? Então a gente diz que essa álgebra verifica a fórmula alfa. E a gente pode demonstrar, então, um teorema de adequação, né, que corresponde àquele teorema de correção em completude que a gente havia visto antes. Né, okay? A gente pode dizer que alfa vai ser um teorema do sistema de lógica se e somente ser uma forma que é verificada por toda a álgebra de Boole. Okay? A versão anterior do teorema era alfa, do teorema de adequação, né? Alfa é teorema se é uma tautologia. Aqui é um teorema se é verificada por toda a álgebra de Boole. E o mesmo acontece com a noção de consequência lógica, certo? Dedutibilidade no caso. Alfa é consequência lógica de gama se para toda a álgebra de Boole A e toda a valoração V nessa álgebra, se a valoração dá 1 para todas as formas que estão em gama, alfa ganha 1. Okay? Então, o que a gente tem aqui é uma espécie de teorema de correção em completude, só que em vez de falar de valorações, a gente está falando de uma semântica algébrica. Né? Okay? Os teoremas de um sistema formal correspondem às formas que são verificadas por todas as álgebras. Né? Então isso aí é um exemplo de o que a gente teria de uma semântica algébrica para uma lógica, como a lógica proposicional clássica. Bem, nós vimos então como, tendo uma apresentação axiomática de um sistema de lógica, como a lógica proposicional clássica, a gente arrumou uma álgebra que corresponde a ela. No caso, a gente tem álgebras de Boole. Agora, isso vale para outros sistemas de lógica? Se eu pegar uma lógica qualquer, como é que eu posso obter uma álgebra correspondente a essa lógica? Né? Uma das maneiras é o que a gente chama de álgebras de Lindenbaum-Tarski. É um método que a gente pode utilizar para, a partir de um sistema de lógica, encontrar uma classe de álgebras correspondente a esse sistema. Como é que isso funciona? Vamos pegar aqui o conjunto de todas as formas da linguagem de um sistema de lógica e vamos definir uma relação, simbolizada por esse tio aqui, né, entre formas. Alfa está relacionado com beta, vou chamar isso aqui de alfa equivalente a beta, porque vai ser uma relação de equivalência, se a equivalência for um teorema. Okay? Então, eu estou definindo isso aqui de uma maneira sintática, né? Alfa e beta estão relacionadas por essa relação aqui, se o bicondicional alfa se somente se beta for um teorema do sistema. Poderia definir isso de uma maneira semântica, usando a noção de tautologias, né? Mas vamos ficar com a noção de teorema. Então, essa relação que eu defino sobre o conjunto de todas as formas é uma relação de equivalência. Né? Okay? A está relacionado com A, é uma relação reflexiva,
porque evidentemente vai ser um teorema, né, que alfa é equivalente à própria alfa, né? Isso é uma tautologia, um teorema. Tá? Então, a relação é reflexiva, ela vai ser simétrica. Se alfa é equivalente a beta, então beta é equivalente a alfa, né? Isso aqui vale também. E ela é transitiva. Então, reflexiva, simétrica e transitiva, eu tenho então uma relação de equivalência definida sobre o conjunto de todas as formas de uma linguagem. As formas vão ser equivalentes, né, se o bicondicional das duas for um teorema do sistema. A partir daí, vamos fazer o quociente, então, desse conjunto de formas, né, pegando esse conjunto aqui de todas as classes de equivalência de formas sob essa operação. E vamos definir essas três operações aqui. Né? Complemento de alfa é a classe de equivalência de não alfa. A soma de alfa e beta é a classe de equivalência das disjunções de alfa e beta. E o produto de alfa por beta é a classe de equivalência da conjunção alfa e beta. Além disso, a gente pode definir um zero como a classe de equivalência de uma contradição, né, como alfa e não alfa, né, que é uma fórmula que semanticamente sempre ganha zero, né, então pode ser definido assim. E vamos definir o 1 como a disjunção de uma forma com a sua negação, alfa ou não alfa. Okay? Então aqui eu tenho essas três operações, tem o menor elemento, tem o maior elemento, e a gente pode verificar que essas operações definidas dessa maneira satisfazem aquelas condições de 1 até 7. Né? Então, essa álgebra quociente aqui, né, pegando o conjunto das formas e fazendo o quociente pela relação de equivalência que a gente definiu, isso vai ser uma álgebra de Boole. Né? Okay? Então, pegando o sistema axiomático para a lógica proposicional clássica, eu consigo definir o que a gente chama de uma álgebra de Lindenbaum-Tarski da lógica clássica. Né? E essa álgebra é uma álgebra de Boole. Né? A gente falou acerca do teorema de adequação, né, entre uma axiomatização da lógica proposicional clássica e as álgebras de Boole. Será que isso funciona para outro sistema de lógica? Sim, né? Então, a gente pode pegar e aplicar esse mesmo método, pega o conjunto das formas de uma linguagem, por exemplo, a lógica intuicionista, pega o conjunto de todas as formas, define essa relação de equivalência, alfa equivalente a beta, sei somente se alfa equivalente a beta é um teorema do sistema, né, no caso da lógica intuicionista, e a gente vai ter como resultado que a álgebra de Lindenbaum-Tarski da lógica intuicionista não vai ser uma álgebra de Boole, mas aquilo que a gente chama de uma álgebra de Heyting, okay? Que é um outro tipo de álgebra. Né? Se eu for pensar em reticulados, é um reticulado distributivo, pseudo-complementado, mas ok, isso é de novo uma outra história. Se eu pegar um sistema de lógica polivalente, como o caso a lógica trivalente L3 de Lukasiewicz, essa álgebra de Lindenbaum-Tarski é o que a gente chama de uma álgebra multivalorada, né? Uma MV-álgebra. Okay? Se eu pegar uma lógica modal como S4, isso aqui vai ser o que a gente chama de uma interior álgebra, né? Uma álgebra de interior, ou também uma outra versão, uma álgebra de fecho. Okay? Então, notem, se eu pego um sistema de lógica e eu tenho lá um operador que representa equivalência entre formas, eu posso definir essa relação de equivalência e posso obter a álgebra de Lindenbaum-Tarski desse sistema. Okay? Será que isso funciona com qualquer lógica? Na verdade, não. Okay? Esse método não pode ser aplicado a qualquer lógica. Existem lógicas em que isso não funciona. Por exemplo, se eu pegar uma lógica modal como S1 e S2, ou a lógica relevante E, que é a lógica do acarretamento, entailment, a gente não vai conseguir fazer isso. Tá? Então, a gente poderia dizer que essas lógicas aqui, ao contrário dessas, não são algebrizáveis por esse método. Né? E aí, claro, apareceria a pergunta: o que é preciso ter para que uma lógica seja algebrizável? Quais são as condições que um sistema de lógica precisa satisfazer para ele ser um sistema de lógica algebrizável? Bem, quem sabe um assunto para uma outra palestra, né? Porque isso então levaria algum tempo para discutir essas coisas. Né? Se vocês tiverem interesse, eu posso, em alguma outra ocasião, voltar e falar um pouquinho mais sobre isso aí. Bem, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido interessante como uma primeira
abordagem desse assunto, né, de que existe sim relação entre sistemas de lógica e álgebras, né? É um campo de estudo bastante interessante, né, lógica algébrica. E eu coloquei aqui algumas referências, né, caso vocês queiram ler um pouco mais sobre isso. Tem esse um livro bastante conhecido de lógica, né, que é o Bell e Marhoefer, Course in Mathematical Logic, certo? O capítulo 4, em particular, fala sobre álgebras de Boole, né, se vocês querem ler isso diretamente. Se estão interessados em álgebras de Boole, esse é um texto bem legal, do Halmush e do Givant, né, Introdução a Álgebras Booleanas, né, é um textbook bastante legal. No caso de algebrização de lógicas, né, esse artigo do Bloch e Pigozzi é um artigo seminal que deu origem a muita coisa que se faz nesse campo, né, então vale a pena dar uma olhada nisso aí. E se você se interessa mais sobre reticulados e essas coisas, tem essa introdução muito legal também do Gretzer, né, que é teoria de reticulados, fundamentos. Né. Então, são coisas que vocês podem dar uma olhada se interessarem mais por esse assunto. E, se quiserem, claro, entre em contato comigo, eu posso recomendar mais alguma coisa. Obrigado, então, e até uma próxima ocasião.